Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live Vida de Líder. E hoje a gente vai estar com a super Cláudia Rosa Manso. E a gente vai poder usufruir desse super conhecimento. Oi, Adriano, chega aí, tudo bem? Bem-vindos. Pessoal, oi Dani. A Dani foi a sortuda que ganhou a sessão de mentoria com o Alessandro Reis, né, Dani? Muito bom. A Cláudia já tá chegando também. Oi Patrícia, oi Carlinha. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Nós estamos vivenciando cada dia lives mais especiais, viu? A gente está aprendendo muito aqui com esses super parceiros, né, que estão construindo as lives Vida de Líder. E a gente está trazendo alternativas para que você possa entender como é que esses líderes estão vivenciando as suas histórias, como é que essas pessoas estão conseguindo aprender, como é que essas pessoas estão conseguindo passar por esse momento tão desafiador, tá? A Cláudia já deve estar entrando. Oi, Odair, Carminati, Rodrigo, boa noite, Odair, Gislene, o Éder, olha só. A Dani tá colocando aqui, muito feliz, eu tô adorando as lives, né? Não perdi uma, muito bom. A Nath, oi Nath, saudade, Lucimar, Gislene, gente, super boa noite, bem-vindos, né? Eu já vou colocar aqui para serem essa preciosidade que vai estar conosco, tá? Gente, muito bem-vindos. Oi, Claudinha! Oiê, tudo bem? Tudo ótimo, que alegria estar com você, né? Além da Cláudia ser essa super profissional, né, gente? A Cláudia é muito minha amiga e é uma alegria, uma felicidade poder compartilhar com ela esse momento aqui, né? Ai, Seja muito bem-vinda. que alegria estar aqui também. Primeiro, tá todo mundo me escutando bem? Eu Tá? tô, eu tô. Uhum. Ai, que bom. Eu não encontrei o meu foninho, eu falei, agora só falta essa, né? Ai, que O Renato, bom. na live passada, Martinha, só contando uma historinha Aham. no domingo. Ah. Ele me deu um cafezinho no meio da live na xícara escrito Esperança. Como se diz um dia, eu sei que você vai trazer o foninho e eu não vou precisar sair correndo atrás do seu foninho. Ai, Cláudia, vidas de maridos, né? Isso aí. Estou muito feliz de estar Que aqui, bom. Martinha. Agradeço imensamente o convite, né? Estar participando desse espaço sagrado, um espaço de expansão, de contribuição, né, amiga? Então, assim, Uhum. estão passando por aqui profissionais incríveis, eu tenho acompanhado e eu me sinto lisonjeada e super honrada de estar fazendo parte desse time, né? Esse Imagina, você é timaço. uma dessas estrelas, né, Cláudia? Com certeza. Cláudia, muito obrigada. Eu tenho certeza que hoje a gente vai poder fazer uma contribuição muito especial. E eu fiz questão da sua presença nas nossas lives Vida de Líder, né? Porque a gente está trazendo aqui a diversidade, né? A gente trouxe um professor da FGV, uma pessoa mais acadêmica, que é o professor Anderson, né? Que é incrível. Depois vieram executivos, a Miriam, né? Agora vem você, a Agnes, né? Que é uma pessoa que fez uma transição de carreira também incrível. E então, assim, vem você com a tua experiência, né? Uma experiência bem diferente também. Então, acho que a gente vai poder fazer uma super contribuição. Já tem bastante gente com a gente. O Daniel está dizendo o seguinte: um dia frio, um bom lugar para ver a live. Vamos lá, né, Daniel? Isso aí. Que Só maravilha. dando um recado, né, Cláudia? Pessoal, vocês que entenderem que essa live é uma contribuição, né, para
outros líderes, para colegas, para pessoas que são autônomas, que estão, né, nesse momento tentando buscar alternativas. Eu acho que a gente está no momento assim de buscar muito entendimento, né, do que está acontecendo mesmo. Compartilha essa live com mais 10 colegas seus, printa a tela, manda para mim, porque a gente vai sortear para vocês uma constelação sistêmica com a Cláudia. Pessoal, eu já fiz constelação, acho incrível, mudou muito a minha vida. Então, quem ganhar essa constelação vai ser muito presenteado. Então, se você entender que pode ser uma contribuição, teve uma pessoa que foi sorteada aqui, né, no nosso grupo, nas lives, aí ele mandou para mim, eu posso compartilhar também, que eu também quero a constelação, né? Claro que você pode compartilhar, né? Todo mundo pode compartilhar, a gente está vendo aqui pessoas que ganharam já esses presentes que os nossos convidados têm dado, né, Cláudia? E como você agora também trazendo esse presente para nós. Então, gente, compartilha aí, né? E manda o print para mim, porque aí a gente põe aqui numa cumbuca e sorteia vocês. Então, vamos começar. Eu quero apresentar a Cláudia para vocês. A Cláudia é formada em Administração de Empresas pela Federal de Uberlândia. Foi onde eu também estudei, só que eu não fui colega da Cláudia, tá, gente? Nós nos conhecemos depois. Ela é pós-graduada em Ciências Políticas e Estratégicas pela Unitri. Ela é PNL Practitioner pelo Instituto Você, Professional e Self-Coaching pelo IBC, consteladora sistêmica pelo Instituto Claudiane Tavares, reikiana e Theta Healer. Além de inúmeros outros cursos de aperfeiçoamento, a Cláudia vai contar para nós esses inúmeros, um pouquinho desses inúmeros, né? De aperfeiçoamento e desenvolvimento profissional e pessoal, ao longo dos últimos 23 anos, sendo desses 23, né? 20 anos dentro do mundo corporativo, né, Cláudia? Então, tem uma experiência importantíssima para compartilhar com a gente também desse mundo corporativo. Cláudia, mas eu queria te pedir uma coisa. Como é que está hoje, né? Conta para nós como é que é seu trabalho hoje, para a gente entender melhor como é que a Cláudia hoje contribui, né, com as pessoas que te procuram, como é que funciona o seu trabalho hoje. Então, hoje eu sou coach e terapeuta sistêmica e holística. Eu trabalho com essas ferramentas porque eu acredito que elas são extremamente complementares, né? Sustentação mesmo, das nossas tomadas de decisão. Trabalho dentro do movimento do coach sistêmico, que é onde eu trabalho as constelações organizacionais. O que são essas constelações organizacionais, né? Que é, inclusive, o que a gente está presenteando hoje. É a constelação para a gente olhar para a nossa profissão, né? Podemos olhar como um indivíduo para a nossa profissão e podemos olhar também o contexto da empresa. Para aquele que é empresário, a gente também pode olhar para a empresa como um todo. E ali a gente percebe inúmeras dinâmicas que são, assim, importantíssimas para o sucesso profissional das pessoas e também dessa empresa, dessa organização. O que é essa constelação sistêmica? Rapidamente aqui, para quem não conhece. A constelação, ela tem, assim, um poder absurdo, Martinha, de identificar o problema raiz, né? O que é esse problema raiz? Porque muitas vezes a gente fala dos problemas secundários. Então, a gente fala de desafios em relação ao dinheiro, no ganhar e no reter. A gente fala em desafios em relação à profissão, de nunca estar bom o suficiente, ou tem alguém me perseguindo, eu sempre caio num chefe abusador, né? Enfim, inúmeras dinâmicas. Problemas com relacionamento, né? Eu não consigo me relacionar por muito tempo com alguém e tal. Então, esses são problemas secundários. São inúmeros os problemas secundários. Por detrás desses problemas secundários, a gente tem um problema raiz, uma questão raiz,
que leva a essas dinâmicas conscientes. O que a gente vai olhar para aquilo que está no inconsciente. E olha que é muito, né? Porque quando a gente fala que 95% da nossa mente, aproximadamente, ela está entre inconsciente e inconsciente coletivo, e a gente utiliza 5%, então nós temos muitas coisas que estão aqui que nós não nos damos conta. E essa ferramenta, ela tem esse poder, ela foi traga para o Bert Helling, que é o criador, né, das constelações, ela veio para o Brasil nos anos 80 e vem assim, crescendo de forma gritante em todas as áreas. Hoje a medicina usa a constelação sistêmica, hoje o direito usa direito sistêmico, a pedagogia, a educação tem usado a pedagogia sistêmica, né? E até o SUS, né? O Sistema Único de Saúde, hoje é uma prática utilizada no SUS. Então, assim, é uma ferramenta incrível. 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 Então, você aí que está em uma constelação, compartilha. Por que compartilhar, né, Martim? Porque, inclusive, a gente consegue colocar um equilíbrio, né? Um equilíbrio entre o dar e o receber. Para que ninguém que vai ganhar esse movimento sistêmico fique em débito comigo. Porque isso é muito sério. Né? Então, a gente estabelece um equilíbrio entre o dar e o receber. Então, quando você compartilha, a gente não está falando de valores. Não estamos falando aqui que quando eu dou algo num valor, eu tenho que receber algo no mesmo valor. Mas existe uma troca. Eu dou e recebo. Quantas pessoas têm desafios em receber? Isso são dinâmicas sistêmicas, né? Demais. Então, aqui a gente já estabelece um equilíbrio e a gente tem, então, um movimento saudável. Porque o nosso grande propósito é buscar um movimento leve e saudável na vida. E muitas vezes a gente carrega um peso de coisas que não são nossas, ou de movimentos que fazemos na vida de forma inconsciente que a gente não percebe, que a gente está criando um desequilíbrio e trazendo um peso muito grande para nós e para aquele que está sendo ofertado também, né? Aquele que está recebendo muito. Então, essa é uma das formas. Cláudia, e é perfeito o que você está dizendo, né? Porque outro dia eu estava vendo você falando das leis da ajuda, né? E quando a gente fala, por exemplo, de ser um empresário, de ser um líder, de ser como nós, né? Autônomos, que estamos aqui em atendimento, né? Que estamos servindo, né, aos outros. E é claro, na contrapartida a gente tem uma troca aí, né? Esse desequilíbrio, em qualquer que seja o meu papel, ele vai me custar, não é? Custa muito caro, Martinha. Inclusive, quando a gente fala de equipe, né? Nós precisamos entender que o comportamento da nossa equipe, ela diz muito a nosso respeito, né? Então, se de repente eu tenho na minha equipe pessoas desmotivadas ou pessoas insubordinadas, né? Pessoas que não me entregam o trabalho no tempo, que não correspondem às minhas expectativas como líder, eu tenho uma tendência a achar que a culpa é sempre do outro. A achar que o colaborador é sempre o responsável por aquilo. Mas é muito importante a gente perceber que os nossos relacionamentos, o nosso chefe, a nossa equipe, o trabalho que a gente escolhe, diz muito de nós mesmos. Então, por que é tão importante o autoconhecimento? Porque a partir do momento que eu passo a me conhecer, e aí é um movimento mais profundo, eu começo a entender, né? Porque eu sou feita de coisas boas. Mas eu também sou feita de coisas que talvez não sejam tão boas assim. E aí, dentro desse movimento, eu preciso aprender a olhar o que é meu
e integrar tudo isso dentro de mim, porque eu só sou inteira, eu só sou a Cláudia se eu integro o bom e o ruim. E quando eu começo a perceber, dentro desse movimento, por exemplo, desse sentimento, dessas emoções que eu tenho, que podem ser nocivas, né? Eu falo, não, eu não quero sentir medo. Eu não quero sentir raiva, né? Eu não quero sentir tristeza. Quando eu começo a fazer esse movimento de exclusão, eu estou excluindo parte de mim. E eu não fico inteira no processo. E eu só vou ser leve, eu só vou ser fluídica se eu for leve. Se eu for inteira, aliás. Né? Então, esse processo de identificar quem eu sou, né? Todas as minhas, o que me motiva, né? Eu começo a transformar essas emoções nocivas, eu começo a transformar esses sentimentos que me parecem não ser bons em coisas boas. Um exemplo muito claro, recente. Eu tinha um certo pavor, né, de live. Falei, nossa, gente, mas vou fazer live. Ai, eu não saio bem, eu não me... Né, como é que eu vou fazer? Porque eu não me sinto bem fazendo as coisas ao vivo e tal. E nesse movimento da pandemia que a gente se encontra, eu tive dois movimentos muito importantes. Um movimento primeiro foi de interiorização, foi de respeitar o momento para olhar para as minhas fragilidades. Então, eu comecei a olhar para essa casa interna, né? Que a gente fica muito preocupado. Esse estar em casa é um convite extraordinário de estar conosco, de estar comigo mesma. E quanta gente não tem percebido isso, quanta gente não tem aproveitado esse momento para fazer isso, porque é extraordinário. É extraordinário. Você começa a se incomodar com coisas suas, né? Muito fortes. E aí você começa a se perceber. E daí, depois de tudo isso, depois de eu fazer esse movimento e me perceber, do medo surgiu uma grande oportunidade. Falei, é do medo que eu tinha de fazer as lives. Eu fiz também um programa de lives. Foi incrível, né? Incrível. Foi sensacional, né? Eu tô aqui agora fazendo com você. E isso vai gerando novas possibilidades e novas oportunidades, né? Então é a gente acolher o que a gente tem, acolher esse medo, acolher essa raiva e esses sentimentos que talvez a gente acredite que eles não sejam bons e descobrir as potências que existem por trás deles. Eu costumo dizer que o medo, quando ele se torna um vício, né? Porque aí eu fico com medo de tudo, ele paralisa, ele cega. Mas quando eu consigo perceber no medo a oportunidade, a força que existe no medo, ele me leva para lugares incríveis. A força que existe na raiva, ela me leva para lugares incríveis. Ela me impulsiona a ir para a vida. Então, eu começo a acolher esses sentimentos e entender, se apropriar. A Cláudia né? Quando as pessoas falam assim, a Cláudia de manso não tem nada. Aquilo me muito, Martinha. Eu falava, gente, mas eu tô brava assim, né? E aí depois eu falei, é verdade, né? Deixa ser, né? Eu sou mesmo. E aí, Martinha, dentro desse movimento de incluir, né? Tudo que existe dentro de mim. E aí, quando a gente vai lá falar do sistêmico, por exemplo, a gente inclui papai, mamãe, inclui as nossas histórias todas, né? Todo o nosso sistema. Acolhe, aceita todo mundo. Acolhe, fala, ok, isso, eu só estou aqui por isso, né? A gente conseguir ter todo esse movimento sistêmico também. Eu tenho um presente para entregar para vocês aqui sobre descobertas recentes, inclusive minhas, né? Que quando eu comecei esse processo de transição, Martinha, e você lembra muito bem disso, porque você iniciou esse processo através de um movimento de coach, né, que nós fizemos juntas.
E eu Uhum. estava muito incomodada, mas o incômodo não era com a minha profissão, né? Não. O, in- É que eu ia até te perguntar, né, Claudinha? Porque eu sei um pouco dessa história, né? Mas assim, como é que surge essa decisão, né? Você está há 20 anos você estava 20 anos em organizações, você chegou a um cargo, né, alto de liderança, você viajava, dinâmica, né? Você era da área comercial, liderava um monte de homem e tal. Como é que surge, então, esse negócio assim? Eu quero fazer uma transição de carreira, né? Porque eu quero que você conte essa história, porque eu acho que as pessoas acham que é meio mágico. Acho que Aham. as pessoas pensam assim: ah, eu quero fazer uma transição de carreira e é da noite para o dia, né? E eu queria que você contasse um pouquinho de como é que aconteceu isso contigo, assim. É, não E, mesmo. gente, mandem perguntas para ela, viu? Tem muita coisa boa para saber dessa mulher aqui. Isso, gente, aproveita. É. Então, Martinha, assim, primeiro a gente fala de transição de uma forma muito pesada, né? Falar de transição, Aham. quando a gente pensa assim, nossa, fazer uma transição de carreira, sair do que eu sei, daquilo que eu domino, para aquilo que talvez eu não domine tanto e que eu tenho que descobrir, é muito novo. Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu não vou ganhar dinheiro? Gente, mas tá tão bom aqui nesse lugar, porque aqui eu tô ganhando dinheiro, tá mais cômodo Uhum. para mim. Então, assim, várias coisas acontecem ao mesmo tempo. E aí, pensando sobre esse tema, né, sobre transição, me veio muito forte que a vida é transição. A nossa vida é transição. Às vezes a gente fica focado numa história, né? Ah, minha transição de carreira, mas todas as vezes que você tem que tomar uma decisão, todas as vezes que você encerra um ciclo e começa outro, fases da vida, né? Quantas fases nós temos? Eu não sou a mesma Cláudia de 20 anos atrás, de 10 anos atrás e de 5 anos atrás. São fases diferentes. Eu não sou a mesma Cláudia agora, pós-pandemia. Eu sou outra versão. Então, eu Perfeito. estou num Uhum. movimento de transição, né? Uhum. E aí, quando a gente começa a olhar nesse contexto, começa a ficar um pouquinho mais leve, né, Martinha? Eu Sim. não tinha essa visão lá atrás, então realmente foi mais pesado, foi longo o processo. Mas quando a gente Uhum. começa a compreender que nossa vida é uma constante transição, nossas escolhas e tudo que a gente faz é transição, aí as coisas começam a ficar mais leves. Então, lá atrás, eu comecei com um processo de questionamentos, e eu acho que tudo começa por aí, né? A gente começa a se Uhum. questionar. E, gente, perguntar o tempo todo pra gente, né? Se questionar faz parte de um processo muito rico. Porque é a partir Uhum. daí que a gente começa com o processo de autoconhecimento. E esse é o processo de levar a nossa identidade. E a gente sai da identificação. Porque identificação é aquilo que eu gostaria de ser. E aí o que eu gostaria de Uhum. ser pode ser o que a mamãe gostaria, o que o papai gostaria, o que me disseram que ganha mais dinheiro, o que me disseram que, nossa, estava na moda no momento. Quer dizer, pode ser um monte de coisas que talvez não faça parte de nós como identidade. Então, eu costumo Uhum. dizer, Martinha, que a gente nasce um bebezinho, né? Uma bolinha de amor. A gente nasce ali aquela bolinha de amor, sem tensão, sem julgamento. A gente precisa de cuidado, porque senão a gente não sobrevive. Mas eu não tenho nenhuma intenção ali de julgamento se a minha mãe é boa, se meu pai é bom, se não é. Só que à medida que nós vamos crescendo, nós temos camadas, né? Nós vamos colocando Uhum. camadas. E aí a gente vai sendo moldado. E aí nós temos várias inspirações ou referências que nos modam a ser o que nós somos hoje. O que nós fazemos hoje como profissão, né? Como relacionamento, Uhum. como líder ou como empresário. Então eu vou criando essas cascas. Eu falo das cascas de cebola. E o que é o Uhum. processo de autoconhecimento? O autoconhecimento é você começar a tirar as cascas de cebola. Então a gente começa Isso a aí. voltar.
né? A voltar um pouco Uhum. nessa história, nesse tempo, no E sentido. às vezes dói, né? E às vezes dói, porque às vezes está assim tão Uhum. enraizado, né? Que eu não quero tirar, não estou a fim de tirar essa casca. Uhum. Essa Está casca, me protegendo tanto. Uhum. essa casca me protege, essa casca, ela me ajuda a sobreviver. Só que aí Uhum. eu pergunto, nós estamos nessa vida para sobreviver ou para viver, né? É. Então nós Estamos precisamos para viver, eu acho. para viver, né? Porque se a gente ficar Uhum. na sobrevivência, é sempre muito pesado. Eu ganho para pagar as contas, né? Uhum. Eu Aí o trabalho, ele toma uma dimensão muito pesada, né, tenho muito. Cláudia? A liderança. Só fazendo um parêntese aí na tua fala, né? Eu tô há 20 anos trabalhando com líderes, né, Cláudia? Então, quando a gente vê o maior desafio do líder, é ele se perceber, né? Eu primeiro, para depois eu ir lidar lá com 10, 15, 20 pessoas, para que eu tenha essa liderança mais saudável, né? E Sim, aí esse olhar, ele é muito desafiador. A Fernanda Viana está falando aqui, né? Voltar para a essência, olhar para esse dentro, né? para esse. Mas desculpa te interromper, né? Só me veio essa reflexão, porque como é difícil, né? É o primeiro passo para a gente ter uma liderança forte, né? É, Martinha, mas assim, é exatamente porque nós somos estimulados, eu acho que a grande maioria de nós somos estimulados a fazer o que o outro gosta. Desde criança, desde muito Uhum, cedo. Desde muito cedo, não é o que eu gosto. Os pais, né, dos nossos pais e os nossos bisavós e a gente mesmo, muitas vezes, uhum, nós não tínhamos voz. Não interessa o que a gente uhum, sente, né? uhum, E aí os pais, de forma inconsciente, obviamente, porque é um uhum, padrão, é, limita a nossa essência e a nossa criatividade. Porque a nossa criatividade, ela só surge através de um processo de identidade. Quando eu acesso a minha identidade, eu consigo acionar a minha criatividade, a minha expansão uhum, do ser. Porque todos uhum. nós temos valor. Todos nós. Tem uma história de propósito, né, Martinha? Tá muito em voga isso aí. Ai, meu propósito. Isso tem Uhum. angustiado as pessoas. Angustiado, é. Isso tem angustiado, porque ai, eu não sei meu propósito, ai, o que que eu vim fazer nesse mundo, o que que eu nasci para ser. O propósito universal da vida é servir. Todos aqui Uhum, estamos para servir de alguma forma. Cabe a nós agora identificar servir de que forma, né? Servir de que forma. uhum, Então, uhum, não tem que ser uhum, angustiante, não tem que ser pesado. Tem que ser uhum, uma forma, de uma forma leve, prazerosa, no sentido de compreender que você vai fazer aquilo que te faz feliz e que te faz bem, num movimento de servir. Ou você vai servir, né? Hoje você está servindo com coach, eu estou servindo com as minhas uhum, terapias. Quando eu estava lá no mundo corporativo, eu servia com a minha liderança. Então tá tudo uhum. certo, não existe assim, ah, eu tenho que ser um ser espiritual, É. espiritualizado, nada disso. A gente não tá Uhum, falando disso. uhum, Só que uhum, para a gente identificar essa essência, né, Martinha, nós precisamos nos conectar. Precisa haver uma conexão. E essa conexão parte de um uhum. silêncio interno, porque hoje nós estamos numa matrix, nós estamos no mental. Sim. E eu costumo dizer que a maior distância que existe hoje é entre a mente e o coração. Porque o dia que nós conseguimos percorrer esse caminho, aí nós Uhum, estamos livres. Porque a sustentação de qualquer trabalho de coach, de terapêutico, a sustentação de qualquer trabalho está na liberdade de você poder ser o que você é, uhum. poder Ah, fazer o que você veio fazer, a né? Claudiane me contou uma história outro dia, né, Cláudia? Que ela diz ela que a gente vai morrer, né? E a gente vai chegar lá em cima
E Deus vai olhar para nós e falar o seguinte, ele não vai, ele tem uma única pergunta para você. Não foi assim, qual que era, quantas palavras tinha sua missão, quantas pessoas te seguiram, né? Diz ela que Deus vai só perguntar para nós assim, né? Por que você não foi você? Ela falou só isso, né? Cláudia, o Daniel Mensa está perguntando aqui, ó. Quando os colegas acreditam que apenas eles têm problemas e poucas vezes há alguma mão de apoio, né? Acostumar-se a não receber é frustrante, né? Num ambiente de trabalho em que os colegas pares, né, entre líderes, percebem que não tem esse apoio, né? Porém, é gratificante ajudar. Como é que, no teu ponto de vista, ele pode aprimorar essa recíproca, né? Eu entendo que ele deve estar perguntando como é que ele poderia aprimorar no outro, né? Esse dar e receber. Sim. Não sei se... Isso é muito profundo, né, Martinha? Uhum. Porque, assim, dentro desse movimento sistêmico, a gente tem algumas leis. E uma delas é o do pertencimento. Então, se eu tenho um desafio em relação ao pertencer, né? Eu não sei como foi a minha base. De repente, a minha base eu não recebi, eu acho que eu não recebi o suficiente da mamãe, o amor suficiente do papai. Então, eu tenho um desafio em pertencer ao meu sistema de origem, eu também terei um desafio em pertencer a outros sistemas. Porque nós estamos inseridos num grande sistema que tem vários subsistemas. Então, o subsistema familiar, o subsistema profissional, o subsistema do parceiro ou da parceira que a gente escolhe para dividir a vida. Então, são vários os subsistemas que vão chegando e que vão fazendo parte do nosso sistema. E aí, uma tendência de quem tem uma carência, né, afetiva é fazer mais, entregar mais para se sentir para se sentir aceito, para se sentir visto, né? Então, essa é uma tendência e a gente desequilibra o campo do dar e do receber. Então, a gente tem uma tendência a ter um chefe que não vai observar, que não vai olhar, que não vai reconhecer, né? Quantos de nós já vivemos histórias que falavam assim, nossa, eu não fui reconhecida, eu acho que eu merecia. Quantos de nós achávamos que éramos até melhores do que os nossos próprios chefes, né? Olhava e falava assim, gente, não acredito que esse cara tá não é possível que ele é meu chefe, né? Não acredito. Então, a gente tem uma tendência, né, de atrair no meu sistema ali, de alguma forma, alguém que não me reconheça, alguém que abuse. E como eu entrego muito, essa pessoa vai abusar ainda mais. Não, ela entrega, eu sei que ela entrega. Ela vai trabalhar de madrugada, fim de semana, mas ela vai entregar. E quanto mais o abusador abusa, mais eu entrego. Mais eu entrego. Então, eu tenho que sair desse movimento vicioso e nocivo, né? A gente, dentro da análise transacional, o Eric Berner, ele fala da triangulação dramática. Todos nós vivemos em alguns momentos, e aí tem gente que fica mais tempo nessa triangulação do que outros, porque sair dessa triangulação exige o autoconhecimento, que é a autorresponsabilidade. A gente fica numa triangulação que é um triângulo invertido para baixo, assim, né? Com a pontinha para baixo, onde uma hora nós somos vítimas, outra hora nós somos salvadores e outra hora nós somos perseguidores. E qual que é o foco aqui dessa triangulação dramática? O foco é no problema. O foco vai ser sempre para o problema. E aí, uma hora eu tô lá vítima, né? Nossa, porque eu não merecia isso. Nossa, mas eu entrego tanto, mas eu faço tanto. Olha, eu fui mandada embora. Como que isso é possível ser mandada embora? Uma pessoa que fazia tudo, dava a vida por essa empresa. Outra hora a gente tá lá perseguindo.
né? Falando, foi aquele fulano, e uhum, foi não sei o quê, foi influência de tal, aquele líder não é um líder bacana e tal, e outra hora a gente tá lá salvando, né? A gente, não, uhum, mas não pode deixar que eu fale, eu assumo a responsabilidade, e a gente tá de alguma forma fazendo esse movimento. E qual que é o uhum, movimento saudável, Martim? O movimento saudável é o triângulo correto, né? Que a gente fala que é para cima, onde uhum. nós somos coaches, nós somos líderes da gente mesmo. E o foco desse triângulo está na Perfeito. solução e não no problema. Então, eu tenho um problema, eu olho para a solução e eu não fico cavucando o problema. Então, a gente tem uma Uhum, setinha que vai para fora e não para dentro, né? Então, uhum, aí a gente passa a ser líder da gente mesmo, aconteceu um problema, tá, então eu como líder de mim mesma, o que eu posso fazer? Aí eu listo uhum, ideias. Aí eu posso fazer isso, 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 isso. O que eu consigo fazer agora, de imediato? uhum. Aí eu coloco ação. E aí Perfeito. eu saio desse ciclo vicioso. Só que, olha só, esse triângulo dramático é uma força gravitacional. Esse outro triângulo, que é assim, é uma Uhum. força antigravitacional. Ou seja, qual é a nossa Então, tendência? A nossa tendência é estar na triangulação dramática, responsabilizando o outro sempre. Eu não tenho responsabilidade de uhum, nada, o problema é do outro. uhum, Só que quando a gente uhum, passa por um movimento de autoconhecimento, compreendendo quais são as nossas carências, quais são os nossos uhum, desafios conosco mesmo, a gente começa então a desenvolver um processo de autorresponsabilidade. E aí eu começo a perceber que aquela situação eu atraí de uma forma inconsciente, mas eu uhum, atraí aquela situação para mim, né? uhum, Eu não sei uhum, se eu respondi, né? uhum. Não, Como é eu acho que fez super sentido. O Daniel, inclusive, está dizendo, help é profundo mesmo, é preciso de constelação. Daniel, a Cláudia atende online, tá? Ela faz constelação. Sigam ela aí no Instagram, né? Todos os posts que eu fiz tem o Instagram dela. Entre em contato, porque ela faz o atendimento também pelo online, tá? E se você, né, Daniel, que quer a constelação, já compartilhou aí a live com 10 pessoas, você pode concorrer, né? Isso é que é legal. A Gislene está perguntando aqui, Cláudia, o que você acha do Enneagrama para autoconhecimento? Não sei se você conhece o Enneagrama, se você já fez. então, eu não fiz, mas eu sei pouco a respeito. Uhum, Eu acho uhum. que toda Eu ferramenta de também não conheço muito. autoconhecimento, assim, ela é válida, né? Eu não Uhum, tenho como aprofundar no enneagrama porque eu não sei profundamente, mas eu costumo uhum, dizer que a gente hoje existem várias ferramentas disponíveis e a gente precisa compreender uhum, aquilo que é possível para nós, né? Aquilo uhum, eu tô disposto a fazer um movimento muito profundo. Eu estou preparado para esse movimento muito. Eu estou preparado para um movimento mais superficial. Por isso que o se conhecer e o se respeitar é fundamental. Porque esse processo uhum. do autoconhecimento precisa ser amoroso. Ele não é abrupto, ele não é na marra, ele não é nada nesse. Pelo amor de Deus, não façam isso. Ele é um É, é. processo amoroso. Sejam gentis, né, com vocês, sejam gentis com seus processos, daquilo que você Uhum, consegue, daquilo que você não consegue ainda. E as coisas vão uhum, movimentando, né, Martinha? Você até me fez a pergunta e eu acabei saindo aqui um uhum, pouco desse movimento da pergunta que você me fez. O meu movimento foi um movimento é, muito desafiador, né? Porque eu comecei a fazer um movimento para entender questões pessoais uhum, e ele foi afunilando, afunilando e aprofundando, aprofundando, aprofundando. Eu, em nenhum momento na minha vida passou pela minha cabeça que eu seria terapeuta. Nunca imaginei isso na vida. Ou seja, eu não estava infeliz na empresa ou tendo uhum. ou Você tinha viajando. uma super carreira, né, Cláudia? Uhum, Eu não estava infeliz, mas eu identificava hoje, né? Eu identifico uhum, movimentos dos quais eu achava que eu não era reconhecida, né? Movimentos de abuso, porque sou mulher. Mulher aham, no movimento
era a área comercial, onde eu trabalhava basicamente com homens, né? Eu era a única gestora da empresa que eu trabalhava do sexo feminino na área comercial, né? O resto, todo o resto era masculino. Então, quantas vezes eu achava, eu me sentia abusada, né? No sentido, eu tinha que abaixar ali em alguns momentos, porque existia uma necessidade de pertencer. Então, às vezes eu entregava muito mais do que os próprios Do homens. que os colegas, para Exatamente. poder. E aí eu ficava naquela necessidade de pertencer e eu entregava e foi criando um desequilíbrio. E a doença, né, Martinha? A doença, eu costumo dizer que ela tem 3 níveis. Ela começa na energia, ela começa no energético. Então você começa a não sentir muita vontade de fazer aquilo, né? Começa a se perguntar, esse trabalho, eu acordo feliz na segunda-feira para trabalhar, né? Eu tô na síndrome da segunda-feira, né? Isso. Do Fantástico, né? De ouvir a musiquinha do Fantástico à noite. Exatamente. Nossa, é. Então, assim, esse trabalho, ele é, quando dá segunda-feira, eu tô cansada, eu tô esgotada, eu tô com preguiça ou eu tô motivada, né? Então, começam a fazer perguntinhas para você mesmo que você vai entender. Então, começa num nível energético. Depois ela passa para um nível de sentir. Aí você começa a sentir, por exemplo, uma dor no estômago e você fala assim, eu tô com gastrite. Ah, eu tô com uma úlcera, eu tô com alguma coisa aqui, certeza, porque tá me incomodando. Aí você vai lá, faz um exame, você não tem nada. Mas você já tem o sintoma. Mas ainda não foi pro físico. Aí você fala, não é nada, não. Aí você vai e continua, né? Automático, na matriz. Vamos lá. Aí vamos, aí chegou no físico. E foi o que aconteceu comigo. Chegou no físico. Aí chegou no físico, aí o movimento foi bem mais profundo. Eu falei, agora eu preciso olhar para esse negócio. Eu costumo dizer, Martinha, que a doença, ela é nossa maior amiga. Ou amigo, ou seja, sabe? Ela fala a verdade, ela vem nos dizer o que de fato está acontecendo. E muitas vezes a gente, né, acha muito ruim. É lógico, ficar doente ninguém gosta. Mas a doença, ela vem para te dizer algo muito importante. Então, ouça. Pegue o recado, né? Ouça. Você sabe que, Cláudia, você está dizendo, né? Eu passei por uma situação muito parecida com a sua, né? A gente compartilhou isso na época. E eu cheguei a ter uma doença autoimune, né? Então, só que eu não tenho mais. Então, como é que isso se curou? Né? Então, eu queria até só colaborar contigo aqui na resposta para a Gislene, quando ela fala do Eneagrama. Quando a Cláudia traz a menção da cebola, né, gente? Eu acho que cada processo de autoconhecimento que a gente procura vai tirando uma casca dessa cebola e vai acessando a gente para um nível maior de consciência. Então, às vezes, eu fico refletindo quando as pessoas falam para mim assim: nossa, eu fui nesse curso e esse curso que mudou minha vida, né? E às vezes a pessoa já passou por dezenas de outros profissionais. Eu até quero dar uma dica, né, gente? Honra todo mundo que passou por você, porque cada vez que você passa por uma experiência de conhecimento, de autoconhecimento, você está mais apto. Então parece que aquilo que funcionou, né? Sim. E, na verdade, gente, a Cláudia falou, né, muito fantástico o que ela falou. Quando você vai tirando uma casca da cebola, vai tirando outra, você vai se aproximando da sua essência. Então, parece que cada coisa que você faz, parece que você está mais forte. E parece não, você está, né, mais forte. Então, quando a Cláudia traz, né, desse todo... toda alternativa, né? E aí, dependendo dessa gentileza, né, que a gente tem com a gente. Outro dia um cliente me ligou e falou assim: ah, eu queria fazer aqueles cursos que a gente faz, uns lavagem cerebral. Aí eu falei: meu amor, eu quero te dar uma sugestão, né? Tome cuidado com alguns movimentos com você mesmo, né?
E às vezes a gente toma cuidado tanto com o outro, e isso também fala, né, Claudinha, do nosso movimento sistêmico, né? A gente cuidar muito do outro só, desse dar e receber que está desequilibrado, né? Sim. Então, E, é muito interessante esse movimento, né? e tudo, Martinha, necessita de ordem, né? Uhum, Precisamos ordenar as coisas. Por exemplo, ajudar parece algo muito simples. É ajudar e acabou. Mas quando a gente ajuda de forma desordenada, a gente tira do outro, inclusive, a capacidade dele de criar, né? De ser uhum, quem ele é, de ser. A gente tira a capacidade dele de ser forte, de conseguir uhum, passar por processos importantes, né? Às vezes o destino do outro é tão difícil pra gente que a uhum, gente quer ir lá e fazer a qualquer custo, porque fala, nossa, gente, coitada, eu não suportaria viver aquilo que ele está vivendo, ou que ela está vivendo. Mas nós uhum, somos multiversos, né, Martinha? Nós somos plurais. Nós somos muito diferentes, e diferentes em uhum, essência, diferentes em sistemas, diferentes em todos os sentidos, em histórias. Então, nós uhum, temos que respeitar também o destino do outro. A gente tem que respeitar o outro também no seu desenvolvimento. Eu falo que a ajuda ela uhum, tem duas vertentes. Você pode tem a vertente da sobrevivência. Então, você percebe assim, gente, a pessoa precisa daquilo por sobrevivência. Ela não tem da onde, né? Ela precisa, igual a gente vê lá nos na África, né? A gente vê uhum, muitos movimentos. Enfim, no nosso país. Mas, ok, eu posso ajudar essa. Mesmo assim, eu devo perguntar se ela necessita de ajuda. A gente precisa de ter uhum, permissão para ajudar o outro. O outro precisa permitir isso. E muitas vezes nós somos muito invasivos, intrometidos. E a outra vertente é o do desenvolvimento, né, Martinha? Então, todos uhum, os desafios que a gente vive na vida, que a gente passa na vida, eles são importantes, porque eles vão é um degrau, depois outro degrau, é o que você falou aí. Então eu uhum, passei lá, eu fui primeiro no coach, fiz um trabalho de coach com você. Foi uhum, fantástico, né? Abriu novas uhum, possibilidades. Então, à uhum, medida que eu vou expandindo a minha consciência, eu vou abrindo novas possibilidades. Novas possibilidades. E outras coisas foram uhum, chegando. E outras coisas vão chegando. E eu fui dizendo uhum, sim, né? Para aquilo que fazia sentido uhum, para mim. Então, foi um processo longo, até porque eu não tinha esse desafio com o profissional, eu tinha um desafio com o pessoal. E aí eu uhum, meio que trabalhei primeiro o pessoal, né? Então, outra uhum, coisa que é importante, nós precisamos ter ordem. A gente uhum, precisa cumprir um esquema de ordem, por quê? Porque, por exemplo, o amor. Quando a gente fala assim, nossa, o amor cura tudo. Ok. O amor é um sucesso, é perfeito. Se for um amor uhum, saudável. Se for um amor doentio, ele mata. Por amor, as pessoas uhum, matam, né? uhum, Então, uhum, aí a gente estabelece as ordens do amor, as ordens da ajuda e as ordens do nosso processo de autodesenvolvimento. A gente precisa estabelecer isso para nós. Então, eu fui lá para o pessoal, a hora que as coisas do pessoal começaram a ser resolvidas, aí veio o profissional. Aí eu falei, meu Deus. uhum, Aí eu tive uma filha que me tirou, né, desse. Aí eu falei, não, tá tudo certo, eu consigo conciliar, eu levo ela, tal, não sei o que, mas não é assim. Aí nasceu uma outra Cláudia com a maternidade. E dessa outra Cláudia, que é um uhum, processo de transição, falei, e uhum, agora o que que eu vou fazer? Porque eu não consigo mais ficar viajando e deixando tudo para trás, igual eu fazia. Agora eu é, preciso. E aí, então, eu me assumi, né? Hoje eu estou terapeuta e compreendo por que que eu fiz todo esse caminho, uhum, né? Que naquele momento, para mim, talvez eu fazia para um desenvolvimento pessoal. Agora eu uhum, já faço muitas coisas dentro desse autoconhecimento para um desenvolvimento profissional, né? isso aí. Porque Uhum, eu me reconheço nesse lugar.
Eu, quando tenho que fazer uma constelação, eu faço sábado, faço domingo, eu acho incrível. Eu adoro fazer um movimento. Uhum, Né? uhum, Então, quando a gente fala, eu tô feliz de começar uma segunda-feira, de ir pro meu trabalho, eu tô falando é disso. É de você ter prazer no que você faz, não desequilibrar o seu fim de semana, desequilibrar o seu dar e uhum, receber, não é nada disso. Mas é de ter prazer com aquilo que você faz. E uma dica que eu falei que eu ia dar preciosa, Martinha, que eu acho que é muito importante, é mesmo. é que a gente tem uma tendência, né? A exclusão, que eu estava falando, né? Excluir aquilo que está Uhum, em mim. Às vezes excluir o uhum, papai ou a mamãe, excluir uma história e a gente tem um processo uhum. também, às vezes, de excluir a nossa, o nosso caminhar, o nosso processo que nós Nossa, percorremos para chegar onde a gente chegou. E aí, a nossa história, né? a nossa história. Então, eu Uhum, tenho uma força no mundo corporativo, no mundo organizacional que eu vivi, que eu fui tão feliz e que foi incrível na minha vida. E muitas um vezes, super sucesso, né, Cláudia? eu fazia um movimento, não, agora o meu movimento é esse. Eu sou terapeuta, Uhum, né? Eu não sou isso aqui mais, né? E quantas vezes, às vezes, chegava uma oportunidade de trabalho no mundo corporativo, não, Deus que me livre. Então, assim, um movimento de exclusão pela sua história e que te tira a força. Isso me tirava a uhum, força para que eu pudesse, né, ir com muito mais fluidez para esse caminho que eu escolhi. Eu não posso ser um, eu não preciso ser um uhum, ou outro. Eu posso ser um e outro. Então, esse é um padrão de mais. A gente tem que sair do padrão de menos, né? uhum. Tem que começar a ir para o padrão de mais. Eu posso ser isso mais isso. Eu não preciso. Quanta gente fala assim, ah, ou você tem o amor da sua vida ou você tem dinheiro, porque os dois não tem jeito de ter. Tem, Nossa, tem sim. tem. Você pode ter um e outro. Isso aí. E é isso que a Uhum, gente tem que começar a fazer, vibrar nesse movimento do mais. é. Sair da E escala. como, e como a gente parte muitas vezes desse ponto de vista, né, Cláudia? É impressionante. Amiga, a gente só tem mais 8 minutos, Ai, né? Eu queria ficar, meu Deus, né? Parece que voou. Mas o Daniel comentou aqui o seguinte: penso que a evolução pode ter velocidades diferentes quando se opta por estacionar um pouco para ganhar fôlego. Sendo isso fruto de uma decisão a médio prazo, né? Você acha que essa opção pode ser uma armadilha? Aí a Graciele Jaqueline colocou assim: tipo uma procrastinação, Daniel, isso que você quer dizer, né? Ela complementou aqui a pergunta. O que você acha desse ponto de vista, Cláudia? E aí eu já queria que a gente fosse fechando a nossa conversa. Infelizmente, né? ah, então, aí a gente parte novamente para esse autoconhecimento. Porque se Uhum, eu me conheço, eu me respeito no meu processo, porque pode ser os dois. Pode, uhum, pode ser você ganhando um fôlego porque tá ok, é isso mesmo, você não precisa tomar nenhuma decisão imediatista, sair metendo o pé e uhum, tal. Pode uhum, ser também um processo de procrastinação. Você precisa perceber. E aí, gente, eu acho que a gente já teve até movimentos, acho que a Miriam falou sobre isso aqui. O quanto é uhum, importante, Martinha, e todos que estão ouvindo, a gente se escutar. Gente, sabe por quê? Porque esse cara aqui, ó, o coração, é onde vai te trazer a intuição. Quando a gente fica preso só no intelecto, só só na mente, a gente cai nessas armadilhas. Será que é isso ou será que é aquilo? Será que eu uhum, vou faço esse caminho ou será que eu faço aquele outro? Porque a gente toma a decisão pelo intelecto. Quando a gente começa a uhum, se escutar, a se esvaziar, a gente começa a sentir e as coisas vão vindo aflorando, porque o processo de intuição, ele é divino. Nós somos centelha uhum, divina. Então, se a uhum, gente começa a conversar com a gente, né, e
nos escutarmos, nós vamos ter respostas assim que a gente nem imagina. Uhum. Então, essa conexão, ela se faz necessária. E aí, se você julgar, se você achar necessário, entrar num processo de autoconhecimento, né? Algo que faça sentido para você, para compreender se isso faz parte de um perfil, de um padrão de comportamento, que eu tô sempre fazendo esse movimento, aí eu deixo para depois, eu deixo para depois, eu deixo para depois, ou não. Uhum. Ou é um movimento saudável que você tá fazendo na vida, né? Perfeito. Cláudia, isso é tão impressionante, né? A Samira Santos está colocando aqui, concordo plenamente sobre nos respeitarmos em cada etapa de aprendizado e autoconhecimento. Precisamos ser cuidadosos quando recebemos informações e sugestões. Não existe mágica, mas sim consciência, Sim. né? E eu acho que a gente está exatamente nesse momento, né, Cláudia, que a gente não tem receita de bolo, em que nós vamos ter que entrar muito em contato com a gente para entender que construções a gente quer fazer, Sim. né? Então, por isso que eu acho assim extremamente agregador o teu trabalho, né? O nosso papo de hoje, assim, sensacional. O Daniel está colocando que passou muito rápido, né? Que ele nem sentiu, que foi muito agregador, né? O pessoal está mandando palminhas aqui e agradecendo, né, Cláudia? Então eu quero te agradecer. Foi muito, muito importante para nós. Acho assim, né? Quem tem interesse, gente, eu recomendo Constelação. Eu acho que mudou muito o meu caminhar, né? E acho que fez toda a diferença. E a Cláudia atende online, então eu acho que não tem uma desculpa. E uma outra coisa que eu quero dizer, pessoal, é que muitas vezes a gente acha que investir em desenvolvimento é caro, Uhum. né? Quando a gente fala assim, nossa, quanto que é uma sessão sua? Ah, uma sessão sua é tanto, né? E aí a pessoa, nossa, a pessoa parece que ela até se desconcerta. Mas às vezes ela compra uma camiseta naquele preço, né? Ela compra um tênis naquele preço, que não vai trazer nem um milésimo do resultado que a gente teria, né, se você investisse nisso, né? E a Cláudia, para mim, gente, é um super exemplo de quem investiu no seu autoconhecimento, né, Cláudia? Então, super obrigada, né? Estão entrando aqui várias mensagens das pessoas te agradecendo, Obrigada. querendo que não acabe, né, amiga? Muito obrigada, foi incrível. Acho que a gente tem que fazer uma outra live Vamos. para a gente aprofundar um pouco mais, né, Hum. nesse assunto. Viu? Eu agradeço Obrigada. imensamente, Martinha. Nossa, gratidão por estar aqui com você, com todo mundo. E vamos fazer sim, eu estou à disposição, viu, gente? Me acessa lá no Instagram, manda mensagem, manda o telefone. A gente tem muito, né? O que Uhum. bonito vendo as mensagens. É, um amor. O pessoal amou. A gente tem muito, né, o que partilhar, né? Nós estamos aqui a um Sim. dos outros mesmo. E invistam, gente, invistam em vocês, invistam nessa fluidez, né? Eu digo que é um caminho mais leve, muito mais leve. Uhum. Uhum. Então, invistam porque vale a pena mesmo. Com certeza, né? Para a gente ser muito mais saudável. Eu vou Sim. aproveitar um minutinho aqui, Cláudia, para mandar um beijo para o Miguel. O Miguel é meu afilhado, que mora em Florianópolis. Beijo da Dinda, Miguel. Porque você assiste todas as minhas lives, Cláudia, ele assiste, Gracinha. né? E um beijo para a Giovana, que também está assistindo hoje, a tia Marta, né? Que está com a gente, tá bom? Gente, um beijo para vocês, muita gratidão, né? Eu saio dessa live assim, meu Deus, vontade de ficar aqui falando mais. E nós, com certeza, Cláudia, vamos marcar um outro momento para a gente contribuir mais com as pessoas, tá? Um beijo, gente. Obrigada por tudo. Obrigada, Cláudia. Beijo. Obrigada. Gratidão. Tchau, tchau.